mais da Palavra de Deus através da lição da Escola Dominical e a lição de jovens. Hoje vamos falar um pouco sobre a lição de número 6, que tem como tema Olhando para a Direção Errada. E estamos aqui falando aqui da Assembleia de Deus em Parnamirim, na Congregação de Boa Esperança, sob a liderança e coordenação do pastor James Costa. Me chamo Redes, auxiliar de trabalho, e nós estamos aqui hoje para falarmos um pouco mais da Palavra de Deus. Convido, antes de falarmos, que possa aí se inscrever, compartilhar esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo e que assim a Palavra de Deus possa ser propagada e mais pessoas possam aí ser firmadas na rocha que é Jesus. Então a lição de número 6, Olhando para a Direção Errada, é o título da nossa lição, e temos como texto principal Salmo 101, verso 3, que diz o seguinte: Não porei coisa má diante dos meus olhos, odeio a obra daqueles que se desviam, não se me pegará a mim. É o Salmo de Davi, o qual nos orienta, o qual ele está afirmando que não colocará coisas má diante de seus olhos. O resumo da lição temos aqui: é preciso, por questão de vigilância e temor a Deus, estarmos atentos à direção e à forma como olhamos as pessoas à nossa volta. Então é preciso daí, devido ao temor ao Senhor, devido à vigilância, o qual a Bíblia nos orienta claramente, estarmos atentos como nos relacionamos com as pessoas, como nos observamos, enfim, e vamos ter como base dessa lição a história, é uma história triste, é um episódio triste que aconteceu na vida de Davi, mas que serve-nos de exemplo, de lição, e que com os erros também nós podemos aprender a estar firmes no Senhor. Então a falta de vigilância, e o pecado de Davi com Betseba deveria ser onde deveria estar no campo de batalha e não estava no lugar que deveria, e aí há toda uma oportunidade, uma circunstância que o leva a pecar. Ele foi tentado, sucumbiu ao pecado, ele foi tentado, poderia ter resistido, mas sucumbiu ao pecado. É sobre isso que nós iremos aí falar na lição de hoje. Então, e todo esse pecado, como sabemos, teve consequências graves, gravíssimas na vida daquele, o qual Deus a Bíblia fala sobre aquele homem que é segundo o coração de Deus. O texto bíblico encontra-se em 2 Samuel, capítulo 11, do versículo 1 ao 5, o versículo 14, 15, o versículo 26 e o versículo 27. Então, a nossa lição vai falar sobre justamente a questão do olhar, a questão de estar vigilante, a questão de estar atento às circunstâncias, estar sempre atento a tudo, para que a gente possa evitar o pecado e a queda. Então precisamos estar vigilantes, pois a ocasião e o lugar não podem se tornar um elemento que facilite a ação de Satanás nas nossas vidas. Então a primeira coisa que nós queremos aqui comentar na aula de hoje é que o lugar e a ocasião não pode servir de um pretexto, de um elemento para que o inimigo de nossas almas utilize para nos destruir, para nos derrubar. E por isso que precisamos estar atentos, para não cairmos nas armadilhas do diabo. Então nós não estamos isentos de pecar, nós não estamos isentos de cair. Agora precisamos estar atentos para não cair, vigilantes para não pecar. Então é preciso sempre estar atentos. Este é o grande cerne da questão de hoje. Então o primeiro tópico da lição vai falar no tempo da guerra ocioso. Então, o homem segundo o coração de Deus. Quem era Davi? Na ocasião o qual a lição vai falar da vida dele, vai retratar e frisar nesta aula, é um momento em que Davi não é mais um jovem, Davi não é mais aquele menino, Davi já é um rei experiente, já é um rei coroado, experiente, um rei que já enfrentou várias batalhas com diversas vitórias, um rei em que Deus já tinha dado vários livramentos. Então ele tinha o hábito de consultar a Deus. Então observamos que a figura de Davi neste momento da história é um rei já sábio, é um rei maduro, um rei em que já tinha acumulado aí grandes vitórias, grandes livramentos, tinha o hábito de consultar a Deus. Ele, no episódio que foge de Saul, ainda pelo novo, ele ali pega aqueles homens derrotados naquela caverna e transformam em homens valorosos,
né? Então ele traz de volta a Arca da Aliança para Jerusalém. Então observa que diversos fatos, né? Diversos fatos já tinham ocorrido na vida de Davi. Então era um homem já experiente, ele era um profeta, um compositor, um poeta, né? Então ele tinha, vamos assim dizer, um currículo invejável. Né? É o que o comentarista aqui da lição vai dizer, que Davi, ele tinha neste momento um currículo invejável. Então observa que tudo, né, levava a crer que dali para frente Davi teria apenas vitória e sucesso, tendo em vista que já era um homem experiente, temente a Deus, que já passou por diversas situações, né, e em tudo consultava a Deus. Porém, vamos ver que a história ela não foi bem assim neste episódio. E aí o segundo ponto da lição vai falar, um homem de ação. Então ele, antes do caso de Betseba, a lição aqui vai falar e vai frisar que o rei dos Amonitas, né, Naás, né, já tinha um momento de guerra, tinha falecido, e o seu filho assume o trono, e ali ele vai e envia ali mensageiros para falar com aquele rei. Porém, ele é mal interpretado. O novo rei, o príncipe que assume o reinado, ele interpreta mal, né, aqueles mensageiros, pensando que Davi estava ali para, os mensageiros de Davi estavam ali para tentar verificar alguma situação, como se fosse um espia, né, e ali ele raspa a barba ali dos mensageiros de Davi, rasga as vestimentas dele, um sinal de humilhação, um sinal de tristeza, né? Em que a barba naquela época é a honra para o homem. Então já estava, o próprio rei dos Amonitas prepara mercenários para envia 33 mil homens, né? Para poder ali lutar com Davi. Então observa que o cenário de guerra estava montado. Então a guerra estava a caminho, então a guerra que estava naquele momento era este cenário, né? Davi, com uma boa intenção, foi mal interpretado, e o rei envia ali homens para enfrentar Israel e inicia-se uma guerra. O problema é que Davi, no momento que deveria estar na guerra, no momento que deveria estar à frente do seu exército, né? Como nós vemos, então ele não está. Davi deveria estar lá. E a própria Bíblia vai falar, no tempo que os reis saem para as guerras, né? A própria Bíblia, e aqui também que está na lição, é bem enfático quando diz, no tempo em que os reis saem para a guerra, mostrando o quê? Que Davi deveria estar ali no campo de batalha como representante do seu exército, da sua nação, liderando o seu povo naquela peleja, né? E ali glorificando o nome do Senhor, porque o Senhor sempre era com Davi nas pelejas. Então era o local para que Davi pudesse estar. Porém, não foi o que aconteceu. Infelizmente, não foi o que aconteceu, né? Deus fez ele perseverar ali contra Saul várias vezes, perseverar contra Golias várias vezes, né? Contra os arameus, né? Era um homem de prestígio, né? E no período que estava ali de guerra, esse monarca, o rei Davi, né? Que deveria estar na batalha, glorificando o nome do Senhor, enfatizando o nome do Senhor, não se encontrava. A Bíblia não deixa clara o motivo, né, que Davi não se encontrava no campo de batalha. Esse detalhe ele não é nos colocado, mas sabemos que o fato é que ele não estava. E devido a isso surge uma situação de tentação, e que se ele não estivesse naquele local, provavelmente não teria pecado. E aí vamos aí partir então aí para o segundo tópico da lição, né? Então a tentação vem sobre pessoas com bastante vivência com Deus, mas também ao mesmo tempo a tentação vem sobre aqueles que estão começando a caminhada na fé. Então outro ponto importante é saber que ninguém está isento de ser tentado. O próprio Jesus foi tentado. Quando nós lembramos no deserto, né, observamos que Jesus ali ele foi tentado, mas em tudo ele perseverou. E nós observamos, até fazendo um paralelo, é que o primeiro Adão, né, como Paulo fala, ele foi colocado num jardim, onde tinha tudo para dar certo, né, toda a provisão, e ele pecou. E o segundo Adão, que Paulo fala, que é o próprio Jesus, aí ele é colocado aonde? No deserto, onde tinha tudo para dar errado, mas ele não peca, ele vence. Então aí observa-se que a circunstância nos leva às vezes por um caminho, mas o que vai diferenciar a nossa vitória, a nossa derrota é a nossa atitude. E é o que nós iremos ver agora no segundo tópico da lição. Qual atitude que Davi tomou? O que é que ele olhou? Qual a direção? E o tópico vai falar, olhando na direção errada. E o tema, né, é aquele vai falar, passeando pelo terraço. Então a Bíblia vai falar que Davi estava
passeando pelo terraço. Então leva a entender que ele estava numa situação, num edifício, no palácio, em algum local em que pudesse estar acima das demais edificações. E quando naquele momento ele estava passeando pelo terraço, ele visualiza uma mulher tomando banho. E nós sabemos então que essa mulher é Batseba, que tinha um marido, tinha uma família. E ele, ao visualizar, aquela visualização é o começo da queda de Davi. E a Bíblia fala que ele, o coração do rei havia se envolvido no desejo, Então, e aí podemos até frisar, como o próprio comentarista fala, que neste caso aqui, o olhar de Davi, a visão de Davi, foi a fonte, foi o primeiro passo para que ele viesse a pecar. Então, por isso que a lição fala na questão de estar atento. Devemos estar vigilantes, devemos estar atentos àquilo que nós vemos, aquilo onde estamos colocando a nossa visão. Então, isso é preciso estar atento, para que não possamos colocar coisas mais aos nossos olhos, para que não sirva de porta de entrada para pecarmos. Então, é preciso estar atento, e principalmente no mundo de hoje, um mundo muito visual, o qual nós temos acesso a diversas informações. Precisamos estar atentos, para que nós não venhamos colocar coisas mais aos nossos olhos. E ao contemplar aquela mulher, Davi a desejou. E aí começa o pecado de Davi. Observa que a Bíblia vai falar que ele de contemplação. Quando fala de contemplação, dá a ideia de um tempo que durou. Um tempo, então entendemos que Davi não apenas olhou e saiu, mas ele olhou, permaneceu olhando. Quer dizer, ele contemplou, ele permaneceu olhando. Davi poderia ter visto e ter saído. Poderia ter visto, embora estivesse no lugar errado, mas ele era para estar na guerra, mas ele poderia ter visto e ter saído, ter tomado uma outra atitude. Mas a Bíblia fala que ele encheu o coração de desejo e ficou e contemplou. Quando utiliza o contemplar, quer dizer, passou ali um tempo determinado contemplando, olhando, e esse olhar lhe gerou no coração um desejo. Então, entendemos aqui que a visão de Davi, naquele momento, foi a fonte daquele pecado de Davi, foi o início daquele pecado. E aí podemos observar aí, no segundo tópico, o pecado o qual ele vai cometer. E aí o tema vai dizer, o adultério consumado. É como eu volto a dizer, ele poderia ter visto, mas poderia ter saído, ter evitado, ter ido para outro local. Mas ele desejou e preferiu contemplar. E a história vai falar, a Bíblia vai falar que ele ali manda chamar Betseba, e ali é consumado aquele ato, aquele adultério com aquela mulher. E ele soube depois ele soube antes que ela tinha uma família e que tinha um marido, mas essas informações não impediram Davi de pecar. Mesmo sabendo que ela tinha um marido, mesmo sabendo que ela tinha uma família, isso não foi o suficiente para fazer o rei desistir da ordem, desistir do desejo dele. Mas ele insistiu no desejo e acabou consumando o ato de adultério com aquela mulher. E aí vem um segundo pecado, um outro pecado, o qual ele vem realizar, que é matando um marido e um soldado honrado, que é aquilo que a lição vai falar. Então, quando Davi consumou o ato e depois descobre-se que ela estava gestando, ele manda trazer o soldado, conhecido como Urias, para casa, para que ali ele pudesse estar com sua esposa e pudesse encobrir ali aquela gestação. Mas Urias, como um homem íntegro, com respeito aos seus colegas que estavam ali na batalha, com respeito aos seus colegas que estavam ali na luta, ele optou em não ir para casa, mas ficou ali, ele não achou justo que ele deveria estar em casa enquanto que seus amigos, seus colegas, seus companheiros estavam na batalha. Então mostra aí a personalidade de Urias, um homem íntegro, um homem reto, um homem ali coerente, coerente com os seus valores. Então observa qual era o perfil, o caráter de Urias, que totalmente diferente do perfil naquele momento do rei Davi.
né, que estava tramando essa estratégia, que tramou essa estratégia para encobrir ali o erro, o seu pecado. E aí entendemos e vemos que o fim da história para Urias não foi um fim bom, né? Então essa integridade de Urias, né, para com seus colegas, para com o seu próprio rei, para com o seu próprio país, incomodou Davi. E aí Davi convoca o seu general, o coloca Urias na frente de batalha, ele é deixado para trás e ali ele vem falecer. E na cabeça de Davi o plano estava perfeito, o pecado havia se coberto. E ali ele toma ali a esposa para ser a sua esposa, como o rei, agora ela sendo viúva, estaria a princípio legalizado ali aquela união. Então observamos aqui então quais foram as atitudes, né, de Davi neste episódio, nesse episódio que manchou ali um pouco a sua reputação, que trouxe um escândalo, né, que fez com que ele pecasse, e as consequências desses pecados que levou para o resto de sua vida. Então observamos que primeiro que Davi abandonou o desígnio que era para estar na batalha e estava em Jerusalém. Segundo, observamos que ele só se preocupou naquele momento com seus próprios desejos, contemplou, desejou e consumou um ato. Então ele estava apenas preocupado com seus desejos, né? Não se preocupou com outras questões naquele momento. Observamos também que quando a tentação veio, ele poderia ter fugido, mas ele desejou, alimentou aquela tentação, e isso fez com que ele caísse em pecado. Ele tentou ocultar o seu pecado, né, enganando a outros, mas a Deus ninguém engana. E cometeu, além do adultério, ele ainda cometeu outro pecado, que foi o assassinato. Ele mandou matar, né? Quando coloca ele na frente da batalha e recua o exército, ali Urias morreu, então ele manda matar. Ele é responsável pelo assassinato do marido daquela mulher, de Betseba, Urias. E as consequências daquelas transgressões afetaram, né, não só a ele, mas a muitas pessoas, né? A muitas pessoas, como nós iremos ver aqui no final da lição. Então a melhor solução para determos o pecado é escapar dele, né? É antes de começarmos a pecar, é evitar. Então por isso que a lição vai falar: estar vigilante, estar atento. Nós não estamos isentos de pecar, nós não estamos isentos de ser tentados, mas podemos sim fugir, né, da tentação. E agora, por fim, no último tópico da lição, vai falar das consequências da ação de Davi. A Bíblia fala que Deus, ele não se deixa escarnecer, né? Paulo vai falar, né? Aquilo que o homem plantar, né, aqui ele ceifará. Ele vai colher aquilo que ele fez. E aqui, neste episódio, Davi, ele plantou, ele adulterou, ele assassinou um homem, e aí vai ter graves consequências para a sua vida. Então o que Davi fez pareceu mal. Então Davi, naquele momento, foi dominado pela lascívia, o homem que é segundo o coração de Deus, o homem que consultava a Deus, naquele momento desprezou a palavra do Senhor, né? Fazendo mal diante dos seus olhos. Então ele agiu mal, ele teve uma atitude errada perante a presença do Senhor e perante a presença de todos. Então, e ele matou ali um dos melhores soldados que ele tinha, né? Um dos melhores que ele possuía ali, a traição, deixando ele ali no campo em que a batalha estava mais feroz, e para justamente morrer. Então Davi foi digno da punição que ele recebeu. Ele mereceu aquilo que ele recebeu como consequência, porque ele fez essa sequência de pecados, né? Essa sequência de pecados aí que nós acabamos de relatar na segunda parte da lição, né? Então vimos aí o adultério, vimos aí o local que ele deveria estar na frente de batalha e não esteve, o assassinato e diversas outras questões aí. Então a espada nunca mais se separará da tua casa. Essa foi a punição de Davi. O profeta vai dizer, né, que a espada não iria mais se separar da casa de Davi. E vemos que dali para frente muita coisa deu errado na vida de Davi. Deus o perdoou, Deus o reconsiderou como filho, né, como homem segundo o seu coração, porém as consequências do erro, Davi
levou para a sua vida. E nós vemos aqui, né, a lição ela vai destacar aqui algumas consequências do que ele levou para a sua vida por não estar atento, por não vigiar, né, por não estar olhando, por ter olhado para o que não deveria olhar. Então a primeira consequência ali é que a criança que foi gerada ali com Betseba, ela veio a falecer. Ela nasceu ali, ainda ficou viva durante 7 dias, né, mas ela veio a falecer. E também, não só aquela criança, mas a guerra continuou na vida da família de Davi. Então, como foi dito no tópico anterior, as consequências não só afetou Davi, mas afetou a outras pessoas, principalmente a sua família. Então, vimos em 2 Samuel, capítulo 13, que uma das consequências foi o incesto, né, em que um irmão, que é o filho de Davi, teve relações com uma outra filha de Davi. E devido a esse incesto, um irmão mata outro irmão. Então há um assassinato dentro da família de Davi. E o próprio filho de Davi, um dos filhos de Davi, o Absalão, dá um golpe de estado, toma o trono de Davi por um período e tenta matá-lo. Então observa que a profecia do castigo de Davi, ele realmente acontece. Houve um incesto, houve um assassinato entre irmãos, houve um golpe de estado em que tomaram o trono de Davi por um período e houve uma tentativa, né, de homicídio de um dos filhos de Davi para com ele. Então observa que isso tudo devido às consequências do erro, né, de uma atitude que ele teve, de uma falta de vigilância de Davi. Não trouxe grandes consequências aí que podemos encontrar em 2 Samuel, no capítulo 13, ao capítulo 14, né? Vai trazer essas consequências aí na vida de Davi, tudo isso fruto do pecado que ele teve lá no passado, na ocasião de Betseba. Entretanto, um pecado tende a atrair outro, numa contínua sucessão de erros. Então, por isso que precisamos estar vigilantes, por isso que precisamos estar atentos, porque um pecado, ele pode atrair outro. Um abismo, a Bíblia fala, né? Trai outro abismo. Então é preciso evitar, é preciso estar atento para que não venha aí cair no pecado, porque poderá ser que venha cair em outro. E o terceiro ponto vai falar o cuidado, o contínuo cuidado que precisamos ter. Então essa aí é o alerta que fica para nós, né? O contínuo cuidado. O cuidado não deve ser apenas num momento ou em outro, mas deve ser constante, né? Por isso que a recomendação a Bíblia vai falar vigiai, né? Vai falar em orar, mas eu quero destacar aqui a questão do vigiai, né? Igual aquelas virgens que estavam ali atentas, algumas, e a outras não estavam atentas, e as suas lamparinas apagadas. Então vigiai, estar atento. E aí o comentarista vai dizer: era uma pessoa que fazia o possível para agradar a Deus, né? Davi fazia o possível para agradar a Deus. Davi era um homem que significava, né? Davi era um homem que amava a Deus. Davi era um homem que consultava a Deus. Davi era um homem que tentava agradar a Deus em tudo, e por isso foi segundo o coração de Deus. Porém, Davi era um homem, né? Davi estava sujeito às situações vulneráveis, assim como eu e você, né? É como o próprio Elias também passou, né? Era um homem passível às mesmas paixões, passível das mesmas circunstâncias, e por isso é que precisamos estar atentos. Nós não podemos achar que somos super homens, super mulheres, pessoas que estão acima do pecado. Todos nós estamos sujeitos. Então, o melhor remédio é evitar, é fugir do pecado. Então, Davi, homem segundo o coração de Deus, que fazia o possível para agradar a Deus, em um momento, fraquejou, tornou-se vulnerável numa circunstância que poderia ter evitado, mas não evitou. Então, ser um homem ou uma mulher de Deus não nos tira, né, a humanidade. Nós não deixamos de ter sentimentos, de ter desejos, de ter fraquezas, porque somos homens ou mulheres de Deus. Não vai nos isentar. E por isso é que precisamos mais uma vez estar atentos. E aqui em Mateus capítulo 26, 41 vai dizer: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, porém a carne é fraca. A vigilância deve fazer parte da nossa vida, da mesma forma que a oração e a leitura da palavra. Todas essas ações, vigilância,
Oração, leitura da palavra. Essas 3 ações devem estar presentes em nossas vidas. Então esta é a recomendação para que nós possamos assim estar firmes na presença do Senhor e não olhar para a direção errada, como é o tema da lição de hoje. A oração, a leitura da palavra e a vigilância, para que a gente possa estar atento para aquilo que nos rodeia, para as circunstâncias, para os lugares que estamos, para aquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos, para que assim a gente não venha cair em tentação como Davi caiu e pecou e trouxe graves consequências para a sua vida. Então este foi o comentário da lição de hoje, da lição número 6 de jovem, desse segundo trimestre do ano de 2022. Então que Deus possa continuar abençoando a todos. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse vídeo, a esse conteúdo, e que a palavra de Deus com certeza falará poderosamente em nossos corações, porque é o Espírito do Senhor que nos convence. Que Deus nos abençoe a todos e até uma próxima aula em nome de Jesus. Amém.